Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu estou vivendo alguns dias muito estranhos. Ontem eu fui pregar num lugar. Depois de meia hora pregando, eu me lembrei que eu não tinha me apresentado. Eu falei, gente, perdoa, meu nome é Cristiano. Eu voltei tudo de novo. Eu pego o microfone, não sei que é algo que me dá, que eu disparo a falar. E tem sido dias que a palavra tem me consumido de uma forma que às vezes eu fico preocupado nos lugares que eu vou com o que eu vou falar. E hoje, quando eu cheguei aqui, apesar de estar na casa de um filho que eu amo, Deus sabe o quanto, e Ele sabe também, porque eu falo toda hora para Ele, o quanto eu amo o Cris e a Rê, pessoas que realmente Deus nos uniu e a gente tem caminhado junto por algum tempo, temos procurado servi-los em amor. Mas com tudo isso que nos une, eu pedi permissão a Ele para falar. Eu falei assim, cara, Deus me deu uma palavra para hoje, eu posso falar? Ele falou assim, pode, cara. Eu falei, não, mas eu estou com medo do que eu vou falar. Eu sei que algumas pessoas têm uma dificuldade de suportar a palavra. A gente acostumou tanto com um evangelho que não é evangelho, que quando a gente ouve o evangelho, a gente se escandaliza. Sabe qual que foi a palavra que eu ouvi quando eu cheguei aqui? Pergunte a eles. Se eles, até onde eles permitem que a pregação do evangelho ofenda a sua mente sem se ofender com o pregador. Eu vou repetir para vocês, eu vou fazer a pergunta que o Senhor me pediu para fazer. Até onde vocês permitem que a pregação do evangelho ofenda a sua mente sem se ofender com o pregador? A religião, ela constrói um sistema de pensamento que a primeira coisa que a gente faz é julgar o que a gente não conhece. Pela nossa ignorância nós julgamos. Julgamos pessoas, julgamos mensagens. E sabe o que é mais fácil? É quando a gente cria um nível de afinidade, se rouba a honra. Por que eu estou falando isso? É o segundo domingo consecutivo que eu estou aqui. De todos os filhos espirituais que caminham comigo, um dos caras que mais entendimento e revelação do novo pacto que possui é o Cris. Nós temos conversas que são tremendas. Eu sento com ele para compartilhar a revelação e o negócio vai tomando um volume, porque eu sei que ele já acessou isso no espírito. Mas eu percebo quando eu estou aqui que às vezes a igreja não acompanha o que ele está vivendo. Domingo passado eu percebi isso e hoje eu percebi isso no espírito. E se a igreja não está acompanhando o que ele está vivendo, é porque ele não tem sido honrado como deveria, ou aquilo que ele fala não é dado crédito. E eu quero falar isso com muita tranquilidade, porque o ano passado nós tivemos uma conferência, a conferência que dá mais visibilidade em termos de acesso na internet é quando o Luiz Hermínio vai na igreja. Bomba, lá tem 40 mil visualizações. E o ano passado o apóstolo Hélio falou assim, você vai ministrar na conferência? Eu falei assim, não, eu queria passar a vez. Como assim? Eu falei, queria que um filho pregasse no meu lugar. Ele falou, quem? Foi o Cris. Porque eu sei que Deus está falando algo precioso através da vida dele. E eu abri mão de ministrar naquela conferência para que ele pregasse. Quantos daqui estavam lá o ano passado? Uma das palavras mais poderosas em mostrar o que é a realidade da igreja nos dias de hoje, que eu já ouvi, foi aquela palavra. E ele bateu tão pesado, que eu estava lembrando disso agora, eu falei assim, por que eu estou preocupado em falar que ele foi lá na minha casa, bateu pra caramba, e hoje eu estou cheio de dedo para bater aqui. Então eu quero pedir permissão para vocês, para falar o que vocês precisam ouvir. Quantos me dão permissão? Digam amém. E eu quero começar falando, eu anotei na hora da adoração. Cara, vai dar ruim isso, mas... Eu quero ler para vocês a letra de uma música que foi cantada nessa noite aqui. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Nós te desejamos outra vez. Eu quero perguntar algo para vocês. Quantos aqui acham que ouvir música secular é algo que não é legal para os cristãos? Levante sua mão. Alguns acham. Quantos se preocupam quando ouvem uma música? Qual é o cantor que canta aquela música? Tem alguém que se preocupa com isso? Você não se preocupa, você ouve qualquer coisa. Se ouve aquela macumbeira da Ivete Sangalo, você põe lá na tua casa.
Se você se preocupa com o que você ouve, levante sua mão, por favor. Amém. Amém? Não precisa ficar com medo de mim, eu só estou ministrando a sua vida. Então, o que é a música secular? É uma música, vamos resumir as coisas, é uma música que não é inspirada por Deus. Amém? As músicas que nós ouvimos na igreja são todas elas inspiradas por Deus? Você dá importância às músicas que você canta ou às letras que você ouve? Você dá? Você entende o que diz essa letra? Essa música, ela é um atestado de ignorância e desconhecimento espiritual. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Isso, quem está cantando é alguém que não tem experiência nenhuma com Cristo. O que eu faço quando ele chega? Como assim o que eu faço quando ele chega? Se você chega aqui, você traz ele junto. Sabe, se nós não entendemos o que é o novo pacto, isso vai se transformar mais um tema na igreja. Isso vai ser mais um assunto legalzinho que você vai ver alguém falar. A Bíblia fala que ele estabeleceu uma nova aliança, feita com o sangue do seu filho. E essa nova aliança tornou nula todas as alianças antigas. Deus é um Deus de pacto. Ele se relaciona. Deus é tão poderoso que ele não precisaria se submeter a um pacto, mas quando ele estabelece um pacto, ele mesmo se sujeita ao pacto que ele estabeleceu. Quantos estão entendendo? Se você faz um contrato, você não estava preso a um contrato. Quando você resolveu entrar no contrato, você tem que se sujeitar a um contrato. Você está aqui comigo? Eu não tenho, vamos supor que eu não conheço o Cris, de repente eu me encontro com ele e resolvo fazer um contrato com ele. Quando eu fiz um contrato com ele, esse cara desconhecido agora tem algo que rege a minha relação com ele, que não havia antes, mas agora tem, eu tenho que me mover através disso que foi estabelecido. Quando Deus estabelece um pacto em Cristo, que é um novo pacto, ele fala assim: agora tem uma maneira de você se relacionar comigo diferente do passado. Davi se relacionava com Deus num pacto, aonde ele elevava os olhos para o monte e clamava: de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém? Agora hoje, nós estamos num novo pacto. Nós falarmos como Davi significa ignorância do pacto que nós vivemos. Nós não elevamos mais os nossos olhos para o monte buscando a Deus, porque Deus resolveu fazer com que o seu filho habite dentro de mim. Seu filho já não está mais num lugar distante, ele habita em mim. Eu carrego algo que Davi não carregava. Mas quando eu desconheço isso, eu me torno um ignorante do tempo que eu estou vivendo. E quando eu desconheço o tempo que eu estou vivendo, nada do que eu faça pode ser produtivo ou relevante. Esses dias eu estava indo a Campinas ministrar e estava com um amigo que me falou que ele estava contando uma história que ele tinha ido no final de semana com a esposa para Ubatuba e tomou uma taça de vinho. Quando ele estava voltando, o guarda parou ele. E o guarda pediu para ele fazer o teste do bafômetro. E ele falou assim: cara, me deu um terror, me deu uma vergonha. Você imaginou se os irmãos da igreja ficam sabendo que prenderam meu carro no teste do bafômetro, até explicar que uma taça de vinho eu não estava embriagado? E ele começou a me contar essa história. Um irmão. Quando eu fui pregar, cheguei na igreja, a gente estava indo para Campinas. Quando eu fui ministrar, o senhor me lembrou das leis do trânsito no Brasil. As leis de trânsito no Brasil são uma piada. Tem as leis que colam e as leis que não colam. Alguns anos atrás, não me lembro se foi uns 10 anos atrás, tinha a lei do kit dos primeiros socorros. Quantos tiveram que comprar kit de primeiros socorros para andar? Você ia para Ubatuba, você tinha que levar um esparadrapo e uma tesourinha, porque senão você era multado, velho. Quantos compraram aquele kitzinho? Agora, olha que coisa tremenda, se você sofre um acidente, você tem um esparadrapo e uma tesoura no carro. Como resolveria a nossa vida aquele kit de primeiros socorros? Mas foi lei. Amém? Eu comprei aquela porcaria lá. E aquilo lá ficou guardado no meu carro. Nunca usei. Eu torcia para o policial me parar. Para agora que eu tenho kit de primeiros socorros. E ninguém me parava. Mas vamos supor que passaram-se 10 anos. Aquele kit envelheceu, mas está lá no carro, esperando o momento. Daí eu estou com aquele meu amigo que parou lá no teste do bafômetro. E o policial fala assim: cara, você vai fazer o teste do bafômetro. Eu falo assim: ô, seu guarda, deixa eu falar uma coisa. Não queria fazer esse teste do bafômetro, mas eu tenho aqui um kit de primeiros socorros de 10 anos atrás.
O que o cara vai falar para mim, irmãos? Você está louco, cara? Isso é uma lei que já não vale mais nada, foi lá atrás. Não, mas você não entende, Senhor, eu quero usar esse kit hoje para substituir o teste do bafômetro. Eu comprei e nunca usei. Era lei naquela época. Ele falou, mas não é agora. Não, mas eu quero usar agora. Quantos entendem que é um papo de louco? É uma coisa insana você chegar para um guarda no teste do bafômetro e oferecer kit de primeiro socorro. Sabe o que a gente faz com o Senhor hoje? A gente pega leis antigas e tenta apresentar como sacrifício num tempo que elas não têm valor algum. Quando a gente canta essas canções que demonstram o nosso total ignorância espiritual, nós estamos falando assim, o que fazer quando ele vem? Isso demonstra que você não sabe a realidade do que é carregar Cristo em você. Como assim o que fazer quando ele vem? Ele caminha com você toda hora. O que fazer? Nós te desejamos outra vez. Por que outra vez? Você deixou de ter ele em algum momento do teu dia? Olha que conversa de louco essa música, cara. Mas só que tem uma coisa, em nome da poesia, a gente ouve qualquer coisa. Sabe como que os músicos fazem? Não, isso aqui vamos fazer essa frasezinha rimar com essa outra frasezinha e daí vai ficar bonitinho. Fica poético, mas não fica profético. Mas a igreja está mais preocupada com a poesia do que com a profecia. E a adoração não é música. A adoração é um estilo de vida. A música é uma das ferramentas que se usa. E você sabe qual é o grande problema da igreja brasileira hoje? É isso aqui, ó. Porque hoje as pessoas dão mais valor ao dom e aos talentos do que aquilo que se carrega. E daí se converte um músico, o cara é um bebê na fé, começa a fazer música. E bomba, enche igreja, e a gente compra CD, e a gente ouve. E hoje, cara, primeiro que os músicos são insubmissos. Segundo que a grande maioria desconhece a palavra. Terceiro que eles fazem as letras da sua cabeça, fazendo rimas maravilhosas, mas que estão letras totalmente fora da palavra. E daí vai para uma sala, pendura meia dúzia de luzinha bonitinha e faz uma gravação e joga no YouTube, bomba. E isso é o que a gente está engolindo. Um vídeo bonitinho foi para a internet, deu não sei quantas visualizações. A gente não para analisar a letra das músicas. Daí você fala assim, apóstolo, mas que mal tem? Qual o problema de uma música gostosinha, a gente cantou e tal. Eu vou contar para vocês uma experiência, para mim pode ser que sirva para você, uma experiência que eu tive. Eu estava numa reunião uma semana com alguns advogados e eu os chamei para cobrá-los de um serviço que eu os havia contratado que eles não estavam fazendo. E eu comecei a conduzir a reunião e falei assim, cara, eu te chamei para fazer isso e eu estou tendo que fazer isso. Eu te chamei para fazer aquilo e eu estou tendo que fazer isso. Vocês precisam cumprir aquilo que eu contratei vocês para fazerem. E eles falaram assim, pô, Cristiano, você tem razão, desculpa, a gente vai dar uma alinhada nisso. Eu falei, beleza, acabou a reunião, saí do escritório, peguei meu carro. Quando eu entrei no meu carro, eu senti meu peito apertado. E dependendo do jeito que o meu peito aperta, eu sei o que Deus está querendo falar comigo. E naquele momento eu falei assim, alguma coisa eu fiz que entristeceu o Senhor. Era sutil, mas eu percebi, eu falei, Senhor, o que eu fiz que te entristeceu? E eu ouvi o Senhor falar assim, eu não gostei da reunião. Eu falei, Senhor, mas o que eu fiz? Eu não falei nada. Ele falou, você conjugou a reunião inteira em primeira pessoa. Você falou, eu fiz. E quem está fazendo tudo na sua vida sou eu. E eu respondi ao Senhor, Senhor, mas o Senhor sabe da intenção do meu coração. Eu não falei achando que eu estou fazendo algo. Eu falei simplesmente para cobrar aqueles homens. Daí o Senhor falou assim, não existe palavra que saia da sua boca de forma neutra no mundo espiritual. Todas as vezes que você fala, eu fiz, você está construindo um pensamento. Quando se encerrar essa história, você vai acreditar no que você falou. Então eu quero te dizer uma coisa, você precisa aprender no poder que tem em cada palavra que sai da sua boca. Quando nós cantamos coisas que são patéticas, não são proféticas, e mostram uma total ignorância, nós estamos declarando algo que a gente começa a acreditar. Daí você vai criando na igreja um ambiente que parece que Jesus vai entrar correndo, e você vai ficar dançando do lado dele, porque você vai criando um ambiente de desconhecimento e ignorância, que ele habita em você. Ele não habita num templo, ele habita em você.
E esse desconhecimento do que ele habita em você vai sendo reforçado por canções que são completamente equivocadas nas suas letras. Quantos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Nós precisamos estar atentos ao que a gente traz para o púlpito. Nós precisamos estar atentos ao que nós cantamos. Nós precisamos estar atentos ao que nós falamos. Se nós queremos realmente viver debaixo do pacto que governa as nossas vidas hoje, e não mesclar pacto antigo com pacto atual. Quantos estão entendendo? Eu tenho aprendido muito com Deus em meio aos processos. Quantos aqui têm vivido processos de Deus na sua vida? Quantos têm passado por dias de sofrimento? Levante sua mão. Eu quero te dizer uma coisa. Esses processos que você está vivendo é uma bênção, irmão. Eu quero te dizer outra coisa. Esses processos que você está vivendo não é obra do diabo, é obra de Deus na sua vida. E os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz e não de mal. Deus não quer arrancar e destruir a tua vida no meio desse processo. Deus quer te dar uma nova vida depois desse processo. Então, quando a gente fala de sofrimento, de morte, a gente não está falando que é o fim, que nós somos um bando de masoquista, não. Nós estamos falando que é necessário passar por isso para que uma nova vida seja formada em nós, para que o nosso pensamento, a nossa estrutura do pensamento seja removida a estrutura antiga. Não tem como. Não tem como você viver um vinho novo ainda com práticas antigas na sua vida. E para isso, a primeira coisa que você tem que ter é humildade para deixar com que a sua mente não governe mais. Sabe qual que é a maior dificuldade nossa dentro do ofício apostólico nesses dias? É trazer Jesus para o senhorio da igreja. Porque os pastores se tornaram senhores da igreja. E como eles se tornaram senhores da igreja, eles têm rituais na igreja que, se o Espírito Santo for trazer para o modelo dele, desalinha o que o pastor está acostumado a fazer. E ele prefere o que ele está acostumado a fazer do que a vontade de Deus. Deus tem um modelo de atuação que ele nunca permitiu que o homem tocasse ou mudasse. Desde Gênesis. Todo Gênesis, todo o Antigo Testamento aponta para a igreja. Quando nós vemos aquela estrutura da arca de Noé, aquilo ali é um símbolo da igreja. De quem foi o projeto da arca? De Noé ou de Deus? Noé tinha que fazer o quê? Construir o que Deus projetou. Deus é o arquiteto e nos chama para participar da sua construção. Fica mais fácil de entender. Quando ele dá a Moisés a figura do tabernáculo, ele permitiu que Moisés participasse da construção de um desenho que ele deu. Sim ou não? Agora você imagina Moisés no alto de um monte recebendo o detalhe do anjo que ia em cima da arca. Até isso Deus deu. Daí Moisés chega para um cara e tem que descrever como era o desenho do anjo em cima da arca. Como que você consegue fazer isso naturalmente, irmão? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tomou os homens que cercavam Moisés, de maneira que conseguiu revelar a eles o que Moisés viu, porque era impossível. Era impossível para Moisés descrever o detalhe do que ele viu, mas precisava ser exatamente conforme Deus mostrou. O tabernáculo simboliza o quê? A igreja. E o templo? O templo não foi ideia de Deus. Foi Davi que chegou para Deus e falou assim: Senhor, não tem jeito, cara. Essa história de o Senhor ficar em tenda e eu ficar num palácio não está legal. Vou construir um templo, Senhor. Daí Deus falou assim: mas Davi, não estava pensando nisso de mudar de casa agora não. Mas já que você está com essa ideia, eu compro a tua ideia. Vamos mudar de casa. Mas deixa eu te falar, o projeto é meu. Sempre o projeto é meu. E você só vai construir. Tudo isso são sombras, são modelos do quê? Da igreja. Por que Deus é tão cuidadoso e tão detalhista com esses modelos? Porque a igreja é um projeto dele que não pode ser alterado pelo homem. E por que a gente chega nos dias de hoje e a igreja vive tudo, menos o modelo de Deus? A gente inventa os rituais no culto. A gente cria os formatos. Sabe, quando a gente fala de 5 ministérios, nós não estamos falando de uma metodologia humana. Nós estamos falando do que Deus descreve em Efésios como ferramenta para edificar a igreja, a estatura de Cristo. Então tem gente que fala assim para mim: ah, cara, pastores, eu não entendo muito bem esse negócio de 5 ministérios. Então eu nem prego sobre isso. Eu ouvi isso hoje. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara.
tem jeito de ouvir isso de você e não te explicar. Você pode ouvir algo e não entender, mas você não pode ouvir algo e por você não entender, você rejeitar. Se você não entende, vá aprender, não rejeite. Porque quando você rejeita, você está falando assim: Deus, isso aqui é complicado para mim demais, eu vou fazer do meu jeito. A sua casa, o Senhor está pedindo para fazer porcelanato, mas eu não tenho, vai de cimento queimado mesmo. Você acha que Deus aceita a substituição daquilo que é ideia tua, naquilo que é projeto dele? Então, quando nós começamos a compreender que o modelo de Deus para funcionar a igreja é levar todos à estatura de Cristo, e para isso 5 ministérios são necessários, ou a gente se enquadra em Deus, ou a gente está fora, irmãos. Quando nós entendemos que estamos debaixo de um pacto novo, ou a gente se enquadra nisso, ou a gente está fora. Então nós não podemos falar de novo pacto e continuar com as mesmas práticas dentro da igreja, cantando as mesmas canções. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês têm um pai nessa casa que está compreendendo as coisas, você precisa ouvir mais o que sai da boca dele, não de forma mecânica. Porque se você vem para o culto de uma forma mecânica, você vem e sai, e o culto não transforma a tua vida. Você acha a palavra bonita, você acha a palavra legal, você acha a musiquinha que cantou no louvor gostosinha, mas você nem sabe o que você está cantando. Quando você tinha prestado atenção na letra dessa música? Eu não consegui cantar isso hoje, vocês me desculpem. Eu sei o que fazer. Eu não fico perdido quando ele vem, porque ele anda comigo. Você sabe quando começa nessa fase da história? Porque teve um soprinho nos Estados Unidos, meia dúzia de terremotos, o povo fala assim: não, Jesus está voltando, cara. Jesus está voltando, e Jesus está voltando, e a igreja vai sair, vai ficar... Sabe o que é isso? Isso é uma síndrome. Isso é uma síndrome que vem todas as vezes que as coisas apertam na terra. Ela vem de estação em estação. São como ondas que voltam. Sabe por quê? O povo fica tão angustiado com tanto problema que começa a criar um pensamento: cara, a gente vai sair. É quase que a oração de suicídio coletivo. Quando a gente fala assim: eu vou subir para Jesus, em outras palavras a gente está falando assim: me mata logo, que eu não aguento mais isso aqui. É uma oração. Sabe a frase que eu ouvi do Espírito Santo? O desespero pela sua vinda é o desconhecimento da sua presença. Por que fica tão desesperado para ele vir? Porque não sabe o que é viver com ele. Quem tem a ele, se ele vem hoje ou se ele vem amanhã ou daqui 10 mil anos, não faz diferença, eu já convivo com ele. Agora vocês precisam entender que nós como igreja estamos num momento histórico e profético. Há um ataque nessa nação maciço da Rede Globo, da Veja, contra a família. Eles estão tentando tocar, não é a tua vida não. Você ainda tem, acredito que tem a cabeça para ouvir essas atrocidades e não deixar se contaminar, mas teus filhos não. Como que quer criar uma cultura onde a criança convive com um homem nu de forma natural? Isso é um massacre à família. O Fantástico, em horário nobre, fez isso. E sabe o que acontece com a igreja? Jesus vai voltar, vamos sumir daqui. Meu irmão, Deus colocou você aqui para governar como igreja, para produzir transformação, para fazer uma contracultura, para ser uma resposta a esse mundo, não para fugir do mundo. Então não permita que esse pensamento de fuga penetre a tua mente. Não permita isso. Tenha consciência da tua responsabilidade como igreja para os dias atuais. Esse mundo precisa da igreja na face da terra. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Quem são os filhos? A palavra aqui não é qualquer bebê, são uios, homens maduros em Cristo que possam manifestar Ele na face da terra. João 17 diz: Senhor, não os tire do mundo. Eu não peço que os tire do mundo. O que eu peço? Que eles sejam um conosco, como eu sou contigo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O que Jesus está falando? Quando que o mundo vai conhecer a Cristo através das nossas vidas? Quando nós soubermos o que é ser um. Não é quando nós formos uniformes. Nós não estamos falando de unanimidade, de uniformidade. Estamos falando de unicidade, ser um. Ser um é o seguinte: eu sou diferente de você, eu tenho função diferente que você no corpo, mas nós estamos debaixo do mesmo cabeça e sabemos caminhar de forma ordenada debaixo do cabeça, que é Cristo. Não faz o menor sentido numa nação
que tem 50% de católicos, que tem 30% de evangélicos. Nós somos, como cristãos, 80% da nação. Como que 80% da nação conseguem ser calados por 20%? E não são nem 20%. Porque não são todos os 20 que não são cristãos que apoiam essa bagunça que está aí. É uma minoria, meia dúzia de gato pingado. Mas por que eles conseguem ter uma voz tão forte? Porque você não vê um nome se levantando. Eles têm uma ideologia. Eles têm um ideal que é maior do que eles mesmos. E você sabe o que a igreja tem hoje em dia? A igreja não tem um ideal maior que eles. A igreja se transformou numa couve de retalhos de ministérios. Faz a tua obra aí, que eu faço a minha aqui, a gente não se cruza. E hoje há mais dificuldade de dois pastores sentarem junto do que um pastor e um padre. Agora, se nós carregamos o espírito da reconciliação, como que é possível nós falarmos mal um dos outros? Se nós carregamos o espírito de ressurreição e vida, como que nós podemos, através da nossa boca, liberar tanta palavra de morte? Como que a gente consegue ser tão maldoso na crítica e no julgamento de pessoas? Quantos estão entendendo? A gente não precisa de uma conversão em massa para ter avivamento, basta que os crentes amadureçam. Basta que nós saiamos da posição de meninos espirituais e amadureçamos. Irmão, eu pequei contra ti, me perdoa, me reconcilie, vamos caminhar junto. Isso transformaria a história dessa nação. Hoje tem pastores na nossa região que não falam comigo. E eu não sei porque não falam comigo. E eu tento ligar para eu pedir perdão de algo que eu não fiz e não consigo acesso. Você já ouviu isso? Eu tento ligar para pedir perdão de algo que eu não sei que eu fiz, mas para ver se aí não consigo acesso. Nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. A verdade é que, ao invés do reino de Deus, nós estamos preocupados com impérios pessoais. Damos nome de reino de Deus, mas a realidade é que nós estamos preocupados com o império pessoal. E o evangelho não se transformou no evangelho de morte, se transformou no evangelho da melhora de vida. Então venha para a minha igreja que você vai fazer uma campanha e vai melhorar financeiramente. Venha para a minha igreja que a gente vai fazer uma campanha e você vai casar. Venha para a minha igreja. E a gente acha que o evangelho é um lugar de melhora de vida. Eu quero te dar uma má notícia, não é um lugar de melhora de vida, é um lugar de perda da sua vida. Você precisa perder a sua vida para encontrar Cristo. Esses dias, no meio de todos os processos que nós estávamos vivendo, veio mais um. Meu filho começa com uma gripe, que de uma gripe passa para uma febre, que de uma febre passa para uma dor de garganta, e quando eu vi, ele já estava mais de 2 semanas de cama sem ir na escola. O moleque já é magro, ficou um palito. Ele de perfil a gente não achava mais ele dentro de casa. Isso foi uma piada, não sei se vocês entenderam. Foi péssima, mas foi. Aleluia, irmão. E cara, eu já via, quem conhece a Leila, minha esposa, ela ministrou aqui semana passada. Pensa numa mulher forte, cara. A gente passou muitas coisas. Nós fomos julgados, nós fomos acusados, nós perdemos muita coisa. Eu nunca vi a Leila levantar a palavra para reclamar de algo, nunca. Eu estou casado há 18 anos. Eu nunca vi ela reclamar de nada. Eu nunca imaginei que a Leila fosse tão forte como ela é. A Leila chegou a passar 2 anos sem comprar uma peça de roupa íntima. Sabe o que é isso? Você que é mulher sabe o que é isso? Sabe, eu vou contar uma coisa particular para vocês, mas que eu acho muito engraçado. Tinha alguns dias que eu chegava no meu quarto e a Leila estava trocando de roupa e ela colocava uma cueca minha. Eu falei, amor, o que você está fazendo? Eu falei assim, nossa, é tão confortável essas cuecas, fica tão gostoso. E ela dormia com a minha cueca. Eu falei, essa Leila é doida, falou que é confortável a minha cueca. E cara, achei que ela falou aquilo de verdade, né?
Um dia eu fui no retiro de mulheres, eu fui convidado para pregar no retiro de mulheres. E daí eu cheguei antes do horário da minha pregação. Quem estava pregando? A tal da apóstola Leila lá, descendo o sarrafo. E daí no meio da pregação, ela falando para as mulheres: você que reclama do seu marido, você que faz isso. Nós passamos 2 anos sem ter dinheiro para comprar uma roupa íntima. E eu usava a cueca do meu marido e nem falava para ele que eu estava precisando. Daí que eu fui entender que não era uma brincadeira que era confortável. Para ela não cobrar de mim algo, ela usava e ficava de boa. Esse é o perfil da Leila. Uma mulher que nunca jogou na minha cara as dificuldades que nós passamos. Nunca abriu a boca para reclamar. Mas depois de 2 semanas, o Caio de cama, pela primeira vez em 18 anos, ela passou perto de mim, uma lágrima desceu do olho, ela limpou e falou assim: eu estou preocupada. Foi a palavra de maior tensão que eu vi nela em toda a minha vida de casado. Foi só isso. Ela falou assim: eu estou preocupada, porque não tinha diagnóstico médico a situação dele. Os exames não davam nada, ninguém sabia o que era. E eu falei assim: amor, eu também não sei o que é, mas eu vou orar. Eu vou orar e eu vou entrar no quarto, não me incomoda, eu quero ficar lá. Eu só saio de lá quando o Senhor falar comigo. E eu entrei no quarto e comecei a falar com o Senhor. E depois de 2 horas esperando que Ele me falasse algo, eu ouvi só uma palavra. E essa palavra eu quero liberar sobre a tua vida hoje, porque essa palavra, ela foi uma chave. Eu vou te dar algumas chaves hoje que você pode aprender e colocar em prática na tua vida. Amém? A primeira palavra que eu ouvi do Senhor foi silêncio. Repita comigo: silêncio. Silêncio é uma palavra-chave, porque quando a gente aprende a ficar quieto diante de Deus, nós começamos a aprender a ouvir a Deus nos processos que nós não entendemos. Quantos já passaram situações que você não sabe explicar? Eu nem sempre tive resposta para tudo na minha vida. Você já teve? Situações que eu vivi que eu não tinha respostas. E às vezes a gente peca no tanto que a gente fala daquilo que a gente não sabe. Então o Senhor me falou: silêncio. E foi mais um tanto de hora quieto, não falei mais nada. E quando essa palavra silêncio foi crescendo dentro de mim, como uma bola de neve, sabe, que vai tomando forma, eu fui entendendo. E daí o Senhor me levou a Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. No versículo 3 desse mesmo Isaías 53 diz o seguinte a respeito do meu Senhor e do teu Senhor: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza. Se você está anotando, guarde isso: familiarizado com o sofrimento. Alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos como estima. Sabe, uma das características de Cristo, ele passou processos acusado até de ser endemoniado, mas ele soube ficar em silêncio. Sabe qual que, a gente começou o culto hoje falando da força de uma palavra profética, do cuidado na seleção de cada palavra que sai da nossa boca. Quantos se lembram de eu falar no começo do culto sobre isso? Das canções, do que você fala, dos seus diálogos, tudo. Cada vez que você aprende a ficar quieto e falar pouco, a palavra sai da sua boca com mais autoridade. A palavra sai da tua boca com mais força. Quanto mais silêncio eu guardo, quando eu subo no púlpito, a minha palavra sai com mais força. Porque eu estou aprendendo a falar só o que Ele quer que eu fale. E quando eu não tenho o que falar, sabe o que eu faço? Eu fico quieto. Quando eu chego diante dele, eu não preciso desabar, falar um montão de coisas, porque a oração nasce nele, não em mim. Então primeiro eu tenho que ouvir para depois falar. E nós entramos na presença de Deus e desatamos a fazer orações almáticas, porque a gente desaprendeu a ficar em silêncio.
Nós estamos vivendo uma geração onde a velocidade das informações são muito rápidas. O celular, esse negócio do WhatsApp é um negócio viciante. De 10 em 10 segundos chega uma mensagem. E me colocam em trocentos grupos que eu não aguento mais. Estou saindo de todos. E depois de um tempo em silêncio, meditando sobre isso, o Senhor me deu uma outra palavra. Aprenda a esperar. E daí quando o Senhor me falou em esperar, o primeiro versículo que me veio no Espírito foi Salmo 62:5. Minha alma, por que minha alma? Porque o Espírito está pronto, mas a alma que é ansiosa. É na alma que reside a ansiedade, a angústia, a pressa pela solução. Só para você ter uma ideia, Jesus, ele veio ao mundo como Filho de Deus carregando um objetivo muito preciso. Ele tinha um tempo específico para se manifestar e reconciliar todas as coisas nele em Deus. Ele precisava ir até a cruz, passar pela cruz e cumprir um propósito. Ele esperou para isso 30 anos. E sabe o que eu vejo hoje? Pessoas que se convertem hoje e amanhã querem um microfone para pregar. Não sabem esperar. Pessoas que entram numa sequência de problemas hoje e querem a solução amanhã. Pessoas que começam a cuidar de uma igreja hoje e querem crescimento amanhã. Daí surgem os métodos de crescimento. Daí surgem as ferramentas. O cara, o que deu certo na tua igreja que cresceu? Eu vou trazer para cá também. Os corações se corrompem, porque o nosso conceito de sucesso foi totalmente distorcido pelo mundo. E entrou dentro da igreja, como a Leila falou a semana passada, cultura. E esse texto falou: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. De quem que eu espero? Em Deus. E sabe o que significa a palavra esperar? Essa, se você tiver algo para tomar nota, eu te aconselho a escrever. Isso foi poderoso na minha vida, entender o que significa esperar. Quantos aqui sabem o que significa a palavra esperar no original? A palavra esperar no original é a palavra damã. O que está no Salmo 62:5, no original a palavra esperar é damã. D-A-M-A-M. Damã. Daí você pega a tradução de damã. Eu quero só ler para você a tradução. A tradução dessa palavra. Olha para quem está do teu lado e fala assim: aperta o cinto aí, meu irmão. Você acha? Pergunta para quem está do teu lado: você acha que você sabe esperar? Agora eu queria te fazer uma pergunta: você acha que você sabe esperar? Por que nós somos a geração cristã com o maior número de divórcios da história do cristianismo? Por que todos os dias os pastores estão se separando? Pastores, eu não estou falando de novo convertido. Por que os jovens hoje não conseguem chegar num casamento em santidade, ouvindo o volume de mensagens que ouvem? E todos, a grande maioria já teve uma experiência sexual precoce. Eu não sei se você sabe, eu me casei virgem e eu fui católico a vida inteira. Eu não tinha nem 10% do volume de informações que se tem hoje no Evangelho. E eu li um dia um versículo na Bíblia católica, edição Ave Maria, que falava de fornicação. E eu peguei aquela palavra e falei: que é esse negócio? Eu me lembro que a primeira vez que eu li fornicacão. Eu falei: que é isso, cara? Daí eu fui para um dicionário. Quando eu cheguei no dicionário e entendi que era o sexo fora do casamento, pensa num balde de água fria na cabeça do caboclo. Eu falei: que desânimo. Quer dizer que para Deus o sexo antes do casamento é errado? Eu falei: cara, eu vou ter que esperar essa parada. Católico, sem revelação, não foi um pastor que me ensinou. Eu não tinha paternidade, eu não tinha aconselhamento, eu não tinha... Cara, tem tanta coisa na igreja, as pessoas continuam fazendo tudo errado. Eu não tinha nada. Eu fazia faculdade em Campinas, peguei uma Bíblia católica sozinho, eu li. E eu resistia a todos os namoros que eu tinha, aí até o final, porque eu falei: cara, eu vi o negócio da fornicação lá e vi que é errado, cara. Você não tem desculpa para continuar pecando. Você não tem desculpa para continuar vivendo a vida que você vive, com o volume de revelação que se tem hoje na igreja.
Por que a gente continua? Porque a gente não sabe esperar. Casamentos precipitados, ministérios precipitados, pastores que deviam falar assim: por favor, eu preciso sair, eu não fui chamado para isso. Seria um serviço à igreja. Despreparados, precipitados. O processo de espera é um processo de conhecimento de Cristo. Esperar significa, anote aí, Damã, ser silenciado durante o crescimento. Crescer mudo, ser destruído até a morte. Fala assim comigo: uau. Uau. Sabe o que é esperar? Ser destruído até a morte. Que morte? A morte do teu eu. A morte do eu acho. A morte do que eu quero. A morte do que eu penso. Eu acho isso. Olha, meu filho, você não deve fazer assim, pastor. Eu acho assim. Ah, mas meu filho, deixa eu te falar a palavra. Não, mas eu quero assim. Essa é a geração do que eu acho, eu quero e não tem nada a ver. Fala com o adolescente hoje. Vou falar com meu filho: filho, deixa eu te explicar um negócio. Não, pai, não tem nada a ver. Eu falei: para com essa frase do inferno, nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho, eu quero, eu posso, eu faço. O processo de espera significa ser silenciado durante o crescimento. Qual o crescimento? O crescimento de Cristo em nós. Quando você entregou a vida a Jesus, assim como Maria recebeu uma semente no seu ventre, nós recebemos uma semente, que é a palavra de Deus, onde Cristo passou a habitar em nós. Mas esse habitar em nós ainda não significa a plenitude dele em nós. Essa plenitude se dá através dos processos que vão formando Cristo em nós, até que ele seja tudo em todos, até que nós possamos atingir uma estatura de maturidade, até que nós tenhamos a mente de Cristo. E para isso é necessário espera, e para isso é necessário processo, e para isso é necessário paciência, e para isso é necessário humildade para aprender. Tem gente que nasce grande. Quando Deus me falou sobre silêncio e espera, Deus então me falou assim: sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque eu quero te revelar o propósito do sofrimento na vida do homem. Hoje existem muitas pessoas na igreja sofrendo, e eu quero explicar a você, para que você transmita isso à igreja. E não tem jeito de te explicar sem que você passe pelo sofrimento. Eu falei: amém. Se possível fosse, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Até então o Senhor não tinha me falado o que o meu filho tinha e como seria o seu processo de cura. Era só um diálogo do porquê daquilo. Então o Senhor me levou a Jó. Jó é o livro clássico do sofrimento na Bíblia. Eu não sei se você sabe que Jó foi escrito antes de Gênesis. Jó é um livro extremamente antigo. E Jó era um homem extremamente justo. Se juntar todos nós aqui, não dava um Jó. Pensa num cara bom, na força do braço. Porque hoje o menor daqui é maior que ele, porque carrega Cristo. Mas daí a sacanagem não dá para competir. Na força do braço, se juntar toda a integridade e caráter aqui junto, não dava de Jó. Estão entendendo? E não sou eu que falo isso de Jó. Foi Deus que falou para o diabo que Jó era assim. Você imagina Deus dando testemunho a teu respeito. Fraco o cara ou não? Deus bateu no peito e falou: ô diabo, ó aquele meu filho lá. Aquele lá é bom. Esse é Jó. Só para te apresentar ele. Jó capítulo 10, versículos do 2 a 8. Direi a Deus: não me condenes, faça saber porque você contende comigo. Parece bem que você me oprima, que rejeite o trabalho das tuas mãos e resplandeça o seu conselho dos ímpios. Tens você porventura olhos de carne? Sabe o que Jó está falando para Deus? Você não consegue entender o que é sofrimento humano. Você não é de carne, você é espírito. Você não consegue imaginar a dor que você está me causando, mesmo eu sendo justo. Eu estou traduzindo para você o diálogo de Jó com Deus.
Jó falou a Deus: você não sabe a dor que você está me causando, porque você não é homem para sentir o que eu sinto. Você está pesando a mão de forma muito violenta. Eu não consigo suportar isso, porque você é espírito, você está aí distante, você não consegue entender a aflição do homem. Quantos de nós chegamos às vezes diante de Deus e falamos da mesma forma, em outras palavras: Deus, será que você se esqueceu de mim? Será que você não consegue ver o que eu estou passando? Será que eu merecia viver tudo isso de sofrimento? Quantos de nós já não fizemos essa oração? Fala a verdade, meu irmão. Quando que você pegou aquele dia que você falou assim: cara, hoje eu estou mais espiritual, e começou a chorar, você falou: agora eu chego na presença de Deus, vou entrar correndo, chorando, para ver se eu quebranto o coração dele. Você está muito duro, Senhor. Olha como eu estou chorando aqui, para ver se você vê se ele se sensibiliza com a tua dor. Porque assim como Jó, nós achamos que ele não pode se compadecer de nós. Jó falou isso: vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dos homens? Você conta cada dia como 1000 anos. Para mim, 10 dias de sofrimento é muita coisa. Você demora, você chega sempre atrasado, porque você não sabe contar os dias como nós contamos. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, você está querendo achar coisa errada em mim? Bem sabes tu, olha o que Jó fala, cara, está na tua Bíblia aí. Bem sabes tu que eu não sou iníquo. Jó está falando assim: para de querer procurar coisa errada em mim, eu sou justo. Quantos aqui teriam coragem de falar com Deus assim? Pode procurar que você não vai achar erro em mim. Hã? Eu quero só te explicar quem era Jó. Durante esse processo todo, Jó libera uma palavra profética. No meio dessa dor, no meio desse grito de desespero, ele fala algo. No capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo na minha carne eu verei a Deus. Quantos entenderam o que Jó falou? Quantos já leram esse texto? Quantos já cantaram musiquinha falando disso? Quantos já falaram: eu sei que o meu Redentor... Você sabe o que está acontecendo aqui? Você consegue entender o que Jó está falando? Sabe quando Pedro tem uma inspiração divina e fala assim: tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo e tal? O que Jesus fala para ele? Pedro, você é tão nó cego, cara, que para falar o que você falou só pode ter sido o Espírito. Carne e sangue não revela isso para você não, cara. Ele teve um lampejo do Espírito. Amém? O que aconteceu com Jó foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. No meio da dor ele tem um grito profético. Ele não falou algo com uma revelação da carne. Ele falou de algo que ele nem sonhava. Ele não está falando do Jeová Jirê. Ele não está falando do Jeová Rafá. Ele não está falando desse Deus. Ele está falando de um Redentor que se levantaria da terra. De quem que ele está falando? Quando foi escrito esse livro? Jó caminhou entre os apóstolos. Preste atenção, meu irmão. Jó caminhou entre os apóstolos. Jó conheceu Jesus. Como que ele fala? Trocentos mil anos antes que o Redentor dele estava vivo e se levantaria da terra. Só que ele ainda fala uma coisa mais forte: e eu na minha carne verei a Deus. Ele não está falando assim: eu vou ter um dia uma visão espiritual, eu vou receber um dos dons do Espírito Santo. Eu falei: na minha carne eu verei a Deus. Cara, daí Jó fala uma coisa que é um absurdo para os teólogos, porque a Bíblia fala que nenhum homem jamais viu a Deus, mas Jó falou que ia ver na carne a Deus. Você está comigo? Eu não sei se você sabe o que foi o sofrimento de Jó? Você sabe o que esse homem perdeu? Foi onda de tragédia. Chegava um cara e falava assim: olha, tua casa foi destruída. Chegava outro e falava assim: os teus filhos morreram. Chegava outro e falava assim: o gado no campo acabou. Você ficou pobre, perdeu os filhos e acabou sua casa. Uma atrás da outra. Naquele monte de tragédia,
A gente olha para a vida de Jó e pensa que o Jó foi um cara que sofreu a vida inteira, e isso durou meses. Alguns historiadores falam que o sofrimento de Jó não chegou a 7 meses. Sabe quantos anos viveu Jó depois desse período de sofrimento? 140 anos. A gente religiosamente lembra de Jó como um sofredor. Jó foi um homem extremamente abençoado. Ele teve um período da vida dele de luta. Antes da luta, ele era o cara mais justo da terra. Teve 6 meses de luta e depois 140 anos mais abençoado do que os anteriores. Cara, esse cara foi um abençoado. Foi um dos caras mais abençoados da face da terra. Mas como que a religião mostra Jó? Nossa, você tem uma paciência de Jó, né? A gente se lembra de Jó como um sofredor, como um coitadinho. Porque a luta sem revelação produz esse espírito de comiseração. E eu vou repetir para você. A luta sem revelação produz um espírito de comiseração. Você se sente um coitadinho. E eu quero te dar algo de Deus na tua vida nessa noite. A luta na tua vida tem um único propósito: revelar a Cristo. O processo de sofrimento na tua vida não é para te destruir, é para revelar a Cristo. Isso não vai continuar assim, isso vai ter um fim. Olha aqui para mim, o que você está passando hoje de sofrimento vai acabar. Esse sofrimento não veio na tua vida para sempre, vai acabar. Só que o teu estado depois desse processo vai ser totalmente diferente do que você era antes. Sabe outra coisa que Jó reclamou com Deus? Que ele precisava de um mediador. Jó 9:32 fala assim: você não é homem como eu, a quem eu possa responder. Vindo juntamente o juízo, não há entre nós um árbitro, ou, em outras palavras, um mediador, que coloque a mão sobre nós ambos. Sabe o que Jó está falando? Jó está falando assim: Deus, sabe o que eu preciso para poder me relacionar com você? Alguém que coloque a mão no céu e coloque a mão na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu preciso de um sacerdote. Deus, eu preciso de um mediador. Não tem jeito de você se relacionar comigo se eu não tiver alguém que seja como eu. Figura do sacerdócio. Quantos sabem que a Bíblia, a sequência dos livros da Bíblia não foi colocada nessa ordem por Deus? Quantos sabem disso? Ela não é nem uma sequência cronológica e nem foi Deus que escolheu colocar Jó onde está na Bíblia. Isso aí foi colocação. Não sei também porque colocaram Jó onde está. Se eu fosse organizar os livros da Bíblia hoje, depois de Jó eu colocava Hebreus. A minha Bíblia viria Hebreus depois de Jó. Sabe por quê? Porque Hebreus, Deus dá uma resposta e manda no meio de Jó. Jó fala assim: você não sabe nada, você não conhece a minha dor, você não sabe o que é sacerdócio, você não sabe o que é mediador, você precisa de um cara tocando o céu e a minha vida ao mesmo tempo, você não consegue entender isso. Hebreus capítulo 4, versículo 14, depois de Jó vem Hebreus. Hebreus 4, 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, porém um que como nós em tudo foi tentado sem pecado. Deus está falando: Jó, cala sua boca, você não sabe de nada. Sabe por que Deus responde isso para Jó? Porque na eternidade Jesus já estava lá. Jesus não nasceu depois. Quando Jó reclamava, Jesus já estava lá. E sabe o que Deus falou para Jó? Eu vou te mostrar isso, meu filho, porque o propósito do teu sofrimento, você é bonzinho demais, mas o sofrimento vai vir na tua vida para você conseguir acessar coisas que ninguém da tua geração vai conseguir compreender. Jó 42:5 diz assim:
com o ouvir dos meus olhos, não, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você lembra que ele falou lá no meio da dor que ele veria com a carne? Aqui não está falando de visão espiritual. Ele falou assim, agora te veem os meus olhos. Quem que ele estava vendo? João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. A Bíblia está se contradizendo? Jó é mentiroso? João capítulo 1, 18. Deus nunca foi visto por ninguém, mas Jó falou assim, meus olhos te viram. Vamos continuar o capítulo 1 de João, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Sabe quem que Jó viu? Você sabe quem Jó viu? Você sabe qual foi o propósito do sofrimento da vida de Jó? O pai resolveu revelar o seu filho no meio do processo de morte de Jó, onde Jó entendeu que toda a sua justiça era incapaz de fazer com que ele conhecesse a Cristo. Ele revelou a Jó o seu plano eterno através do sofrimento. Ele falou, Jó, por mais que você seja extremamente bom, nada disso é suficiente para você ter a revelação do plano eterno que eu tenho para o homem, que é a igreja. Todo processo, todo sofrimento na sua vida tem um único objetivo: abrir os teus olhos espirituais para que você possa conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz algo no versículo 10: para conhecê-lo através do poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Sabe o que Paulo está dizendo? Para que eu conheça a Cristo, eu tenho que participar dos seus sofrimentos. A morte da cruz não é uma morte exclusiva, não é uma morte substitutiva. Ele não morreu para você não morrer, ele morreu para te carregar com ele na morte dele. E quando nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele, mergulhamos na sua morte para experimentarmos da sua ressurreição. Sem morte não há vida. E quando nós não temos vida, nós ficamos clamando pelo desconhecido. Hora vem, Senhor Jesus. Que hora vem, cara? Ele já está aí disponível. O maior projeto de Deus de todo o tempo foi revelar seu Filho em nós. Paulo disse em Gálatas: porque aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, revelar seu Filho em mim, não é a mim. O que acontece é que muitos hoje têm a revelação de Cristo a você, não em você. Se você for num seminário, Cristo pode ser revelado a você através das palavras. Quantos aqui já estudaram, em algum momento da sua vida, pelo menos escola primária? Alguém aqui já estudou? Quantos aqui estudaram sobre Pedro Álvares Cabral? Quem foi Pedro Álvares Cabral? Vamos lá, gente, lição de história. Quem foi? Você conheceu ele? Você viu ele? Você acredita na história dele? Acredita ou não? Você acha que é mentira, que não descobriu nada? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que a história de Pedro Álvares Cabral interfere na tua vida hoje? Hã? Quantos aqui já estudaram sobre Cristóvão Colombo? Já estudou também, irmã? Eu vi uma irmã que estudou Cristóvão Colombo. Glória a Deus pela sua vida que não faltou na aula de história. Os outros ficaram quietos. Cristóvão Colombo, você conheceu a ele? Já trocou uma ideia com Colombo? Não? Quantos acreditam que ele de fato descobriu a América? Agora deixa eu te perguntar uma coisa: o que a vida de Colombo interfere na tua vida hoje? Hã? Saber de Colombo ajuda no pagamento das suas contas? Conhecer a história de Colombo interfere no teu relacionamento com a tua esposa? Por que não? Porque é um cara histórico, porque é um fato histórico. Sabe, da mesma forma que você conhece Cabral, conhece Colombo e eles não interferem na sua vida, o teu problema é que você conhece um Jesus histórico, que você viu a historinha dele, e ele não tem interferência nenhuma na vida que você tem hoje. Ele é um cara histórico. Você cansou de ouvir falar dele nos cultos.
mas ele não transforma o teu jeito de agir no dia a dia. Você continua mentindo, você continua conduzindo a vida do teu jeito, porque você conhece ele como você conheceu Cabral e Colombo, um cara histórico. Do mesmo jeito que esses dois não interferem na sua vida, Jesus também não interfere, porque você não deixa. Ele é um cara histórico, ele não é o teu Senhor, porque se ele fosse teu Senhor, a sua vida não era governada por você, mas por ele. Assim como Jó, você tem sido observado pelo mundo espiritual. Sabia? O diabo foi diante de Deus falar de Jó. O mundo espiritual também te observa. Tem fofoca no inverno todo dia. No inferno e na igreja também tem fofoca. E quando surge a fofoca no inferno, às vezes teu nome está lá. E eu quero te perguntar algo. Na fofoca que tem no inferno a respeito de você, os capetas falam bem ou mal a teu respeito? É uma pergunta que eu te fiz, irmão. Quando rola fofoca lá no inferno, o capeta fala bem ou mal a teu respeito? Fala, tem uns capetas que falam de alguns irmãos assim, fala, aqueles caras lá estão ajudando demais a gente. Pensa no povo bom. Na conversa lá no inferno. Eles ouvem tudo no culto de domingo, mas não põem nada em prática. São ouvintes, mas não são praticantes. E além de tudo, eles ajudam a propagar a nossa mensagem. Estamos muito felizes com ele. São os feedbacks que os demônios dão a Satanás. Você consegue imaginar qual que é o feedback que você tem no mundo espiritual? Você carrega a Cristo? Ou Jesus ainda é uma pessoa histórica com pouca interferência na sua vida? Eu ouço pessoas falarem assim, um dia eu vou morar no céu e eu quero conhecer Davi, e eu quero falar com Moisés, e daí eu vou falar com Jesus. E coloca Jesus na mesma lista de personagens históricos que um dia você vai falar com ele. Cara, é um desconhecimento. Sabe o que o evangelho produziu na vida de alguns pescadores 2000 anos atrás? Eu não preciso ir nos pescadores 2000 anos atrás. Tem um missionário chinês que certa vez ele foi preso por estar anunciando o evangelho. E chegaram diante daquele homem e falou o seguinte: olha, nós descobrimos que você está anunciando o evangelho em igrejas escondidas, e aqui é proibido na China, você está indo contra o imperador. Ou você renuncia a Jesus, ou nós vamos estuprar sua esposa e matar na sua frente. Ele olhou para a esposa e falou assim: amor, me perdoe, mas eu não vou negar minha fé. 9 soldados, um após o outro, estupraram a sua esposa na frente dele e depois a mataram. E aquele homem não renunciou a Cristo. Os homens viram que aquele cara ia ser difícil dele renunciar e falaram assim: você escolheu isso, e trouxeram 3 dos seus filhos, um de 5, um de 15 e um de 20. Falaram assim: ou você renuncia a Jesus, ou nós vamos matar os seus filhos. Ele olhou para os filhos e falou assim: eu amo cada um de vocês, mas eu não vou negar a Cristo. E os 3 filhos foram mortos. Eles falaram assim: já que você está de brincadeira e você não abriu mão disso, nunca mais você vai falar de Jesus. E cortaram a sua língua e quebraram seus dentes. Segundo o livro da biografia desse homem, quando ele voltou para a cadeia, todos os presidiários se converteram só com a presença dele naquele lugar. Ele não abria mais a boca, mas a presença de Cristo produziu uma revolução naquele lugar. O que você manifesta de boca fechada? Até que ponto você está disposto a viver um evangelho onde você abre mão da sua vida? Até onde você vai continuar se escondendo atrás de um temperamento? Esse é o meu jeito, essa é a minha história, eu fui marcado na minha história. Para de se esconder atrás da cruz. A cruz não é um lugar de se esconder, a cruz é um lugar de expor tua nudez.
Sabe, nós precisamos tomar consciência de um evangelho não histórico, um evangelho que produz transformação na nossa vida. Eu quero orar por você, se coloque de pé. Um dia pode ser que você tenha feito uma oração entregando a tua vida a Jesus. Ou melhor, recebendo a Jesus na sua vida. Aquela oração bem evangélica, que você pensa que você é o pequeno príncipe que mora num planetinha e que Jesus vem morar com você no seu planetinha. Isso não é receber Jesus. Receber Jesus é dar uma bica no seu planetinha para morar no dele. Então, se a tua consciência na época que recebeu a Cristo foi essa, de alguém que veio para participar do teu mundinho, eu quero te dar a possibilidade de mudar a tua história hoje. E não é eu que estou te dando, eu creio que o Espírito Santo encomendou essa mensagem hoje. Sabe quando você sai de uma noite consciente de que você cumpriu um dever? Eu estou me sentindo assim. Ainda que você possa ficar chateado comigo, eu sei que eu estou falando o que o Senhor gostaria que fosse falado. E hoje o Senhor está querendo te dar uma oportunidade. Sai dessa vida superficial. Ou nós entendemos que o novo pacto não é uma mensagem, não é um novo pensamento, e nós permitimos que isso mude a nossa concepção de ser igreja. Ou a gente para e presta atenção nas músicas que cantamos, nas palavras que falamos, nas atitudes que nós temos. Ou nós aprendemos a nos autoconhecer. Ou a gente está brincando, irmãos. Quando Paulo escreve uma das suas cartas, ele fala assim: conheci um homem. Ele estava falando de si mesmo. Sabe, o grande mérito de Paulo é que ele sabia quem ele era. A minha pergunta é: você sabe quem é você? Porque bastava um espelho nessa noite para você ter consciência da superficialidade que é o evangelho que você está vivendo. Então essa é uma noite de arrependimento e de chamar Jesus a ser Senhor da tua vida. Não um cara histórico que tem na tua vida o mesmo papel que Pedro Álvares Cabral e Colombo. Nenhum. Mas que tenha de fato teus pensamentos, tuas palavras, teu agir, teu deitar, teu levantar, tudo que você faz, tudo é governado por Ele. Cada passo, cada atitude, tudo tem o domínio e o controle dEle. Aqueles que querem essa vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero impartir isso sobre você, eu quero orar por você, porque eu experimentei isso não de uma forma teórica. Eu quero te dizer algo, meu irmão, isso não é só para você. A espada que corta aí, cortou em mim primeiro. O Senhor arrancou o meu mundo, o Senhor arrancou o meu chão, para que Ele fosse o meu fundamento. Deixa Ele tirar o teu chão, permita que Ele seja de fato o fundamento da tua fé. Aleluia. Se você puder, dobre teu joelho. Se você não puder, pode ficar em pé, mas se você puder, dobre. Porque nós precisamos nessa noite nos prostrar diante daquele que é o nosso Senhor. Eu queria que você orasse. Eu queria que você falasse: não fique preso à minha oração, por favor. Fale com o Senhor. Eu sei que essa palavra trouxe luz a muita coisa na tua vida. Espírito Santo começa a nos revelar a nós mesmos. Pai amado, começa a nos mostrar o quanto nós temos sido frágeis na nossa fé. O quanto as nossas palavras não são compatíveis com aquilo que nós falamos que cremos. Senhor, eu quero declarar um marco apostólico na história dessa igreja. Eu quero declarar um marco profético nessa casa. Pai amado, eu quero declarar aberta uma temporada de amadurecimento espiritual. Pai amado, eu quero declarar, Pai, que tudo que o Senhor tem construído há alguns anos na Petra, a transição aos 5 ministérios, a revelação do novo pacto, não seja uma coisa exclusiva do Pai dessa casa, mas que isso possa fluir sobre ele, sobre todo o corpo, Pai.
restaura a honra, porque um dos princípios da honra é dar crédito àquilo que é falado por quem se honra. Eu não posso entender, Senhor, as coisas que o Senhor tem trazido ao Cris não chegarem aos seus filhos. Eu quero declarar rompido e quebrado a barreira que existe entre o púlpito e as cadeiras nesse lugar. Eu quero declarar, Pai amado, destruída a parede e o impedimento para que a palavra chegue na vida de cada pessoa que é filho nessa casa. Espírito Santo, começa nessa noite a desconstruir as nossas filosofias, a quebrar nossas culturas, nossos pensamentos pré-concebidos, para instalar a Tua verdade em nós. Senhor, eu quero impartir da minha vida sobre eles, e que eles possam ser pessoas sábias, que muitas das coisas que foram compartilhadas através da minha experiência de sofrimento, eles possam colocar em prática, através da sabedoria de ouvir para praticar. Pai amado, arranca de alguns de nós nessa noite o medo dos problemas. Pessoas que temem o amanhã, inseguras, porque não conseguem confiar no Senhor. Ensina-nos a esperar com paciência em Ti, até que Cristo seja formado em nós. Senhor, pode parecer loucura o que eu estou falando, mas ensina-os a desfrutar do sofrimento. Ensina-os a desfrutarem de Cristo em meio à dor, porque a paz que excede o entendimento não é característica do mundo, mas é uma característica dos Teus filhos. E essa paz só é loucura para o mundo quando se tem paz no meio do sofrimento. A paz nos dias de vitória o ímpio tem, mas nós somos chamados a ter paz nos dias de luta, porque essa paz não é um sentimento, essa paz é uma pessoa. Essa paz é uma pessoa. Revela essa pessoa a nós em nome do Teu Filho Jesus. Revela Cristo nesse lugar, Senhor. Eu declaro o espírito de ressurreição e vida. Todo espírito de morte, pessoas oprimidas nos seus problemas, enganadas pelas mentiras da sua alma, sejam livres nessa noite em nome de Jesus. Que as cadeias que têm te prendido sejam quebradas agora. O diabo não pode deter o propósito de Deus na sua vida. Eu ouço o Senhor dizer para algumas pessoas: não pare. Tem pessoas que no meio dos processos estão pensando em parar. Sabe, uma das grandes chaves na minha vida foi quando tudo deu errado. Eu não parei. E uma das coisas que me deu força para continuar foi estar ligado ao corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. O reino de Deus não é um reino que se constrói sozinho, meu irmão. Você precisa da igreja. Nós precisamos da igreja. Quantas vezes o pastor dessa casa foi uma voz profética na minha vida nos dias de dor? Quantas vezes a amizade do Cristo foi um refrigério na minha vida nos dias maus? Nós precisamos uns dos outros. A estratégia do diabo no meio do sofrimento é te isolar, é querer que você se chateie com a igreja. A primeira coisa que ele faz para te enfraquecer é que você fique chateadinho com alguma coisa e fique em casa. Resista a isso. Resista a isso através do perdão. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa se reconciliar, se reconcilie. Mas não deixa de congregar. Não deixa o sofrimento te paralisar. Que nós possamos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará, e que essa leve e momentânea tribulação não tem peso com a glória que há de nos ser revelada.
Sabe qual é a glória que vai ser revelada? É a pessoa de Cristo Jesus. O propósito do sofrimento é revelar Ele nas nossas vidas. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Antes que eu me esqueça, irmãos, eu conto essa história e toda vez eu esqueço de dizer para vocês. Eu preguei isso num lugar uma semana, todo mundo acabou o culto, veio falar, cara, e o Caio como que tá? Deixa eu contar para vocês. Quando eu liberei essa palavra, depois de um mês de cama, eu preguei essa palavra no domingo, na segunda-feira o Caio começou a se recuperar. Graças a Deus ele está bem, está num processo de recuperação, mas está tudo bem, graças a Deus. Então, para que ninguém fique preocupado, o propósito daquela situação foi só gerar em mim um entendimento claro a respeito do propósito do sofrimento. E outra coisa também que foi uma experiência pessoal dele com o Senhor. Amém?